Agora sim, valendo essa transmissão aqui com o meu querido amigo Nelson Curosi, o Nelson Queno. Olha só, gente, eu tenho o prazer aqui de receber esse meu amigo, mas sejam muito bem-vindos ao podcast Radiola de Histórias. E hoje o convidado é ele, Nelson Curosi, bacharel em canto e produtor de orquestras há mais de 10 anos, trabalhou com os principais grupos do Brasil, como Mozarteum, OSUSP, Filarmônica Minas Gerais e atualmente um dos responsáveis pelas transmissões ao vivo da USESP. Então, eu não estou falando com qualquer pessoa, estou falando com uma pessoa aqui que entende de tantas situações aqui. Ele é bacharel em canto, ele também é produtor de orquestra, mas ele também é pintor, ele é guitarrista e ele também faz artes marciais, Aikido. Eu conheci essa arte marcial maravilhosa que eu não consegui fazer muito bem, mas é muito legal. Eu gostaria de ter aprendido mais. E ele é essa pessoa, ele é um multiartista. Então, seja muito bem-vindo, amigo meu, aqui no podcast. Obrigado, Paola, pelo convite. Sempre juntos aí, mesmo agora que tem um oceano aí longe. Sempre uma satisfação participar dos seus projetos. Espero logo aí, em breve, poder visitar você na Europa aí, né? Situação financeira do brasileiro não anda muito boa ultimamente, né? Tá tudo muito caro, mas quem sabe um dia aí a gente não consegue fazer essa viagem bonita aí, esse reencontro bacana aí. Você também precisa vir visitar aqui o Brasil de novo, né? Já faz vice-versa, né? Você precisa vir para cá, eu preciso ir para aí. Assim a gente se vê duas vezes. Com certeza, só vantagens. Né? Ai, certo. Nelson, olha, é um prazer para mim, assim, poucas pessoas que não me conheceram lá na Uni Santana não sabem quem é o Nelson, porque eu sempre falei muito dele. Ele foi uma das pessoas que, mais do que parceiro, foi um irmão, foi um amigo assim, que me ajudou muito a conseguir estar ali na Uni Santana. Eu digo isso porque a gente tem que dizer a verdade, né? Não foram momentos doces que a gente passou ali na instituição mesmo, como estudo, como amigos, foi muito bom, mas tinha alguns problemas de crise lá, então vocês imaginem. E ele era aquela pessoa que às vezes me salvava, eu salvava ele, então a gente ficava se salvando. Então, de vez em quando a gente comia junto, e aí era uma salvação danada, né? Então, eu me lembro sempre da lasanha que a sua irmã fazia, vegetariana. Nossa, era boa e assim, no momento justo. Aí você sempre dividia algum pedaço assim comigo, eu falava, gente, oh meu Deus do céu, hoje eu não ia nem comer. Porque, na verdade, era tempos tão duro que o dinheiro não chegava. Eu não sei como seria agora. Eu acho que a gente já chegava lá sem dinheiro e ficava o mês inteiro, né? Não é só se morar alegria do trabalhador, dividir a marmita junto, né? Poxa, não, a gente fez uma coisa que é muito difícil, dividir a marmita, né? Mas era muito... Apesar aí das dificuldades, né, de ter sido uma época aí que a gente era mais jovem também, ainda estava muito no começo de tudo, né? Tinha esse lado bom aí, né, que também nessas horas a gente conhece as pessoas que estão ali pra gente, eu acho, né? Na hora que é mais difícil, né? Porque na hora que tá tudo fácil, é fácil colar, né, na gente quando tá tudo bem, assim, vou colar nele ali que tá tudo bem com aquela pessoa ali, né? Até para beber um pouco da fonte, talvez. Mas quando tá tudo difícil e a pessoa tá lá aí que a gente sabe que é a amizade ali, a parceria, né? E a gente continua junto aí, né, Paola? Mesmo estando longe. E é um orgulho muito grande aí ouvir essas palavras doces que você fala, porque você, para mim, também é uma grande pessoa. Então, você espalhar essas coisas por aí, essas palavras bonitas, só me enche de felicidade e de orgulho de poder ter participado aí da sua história de alguma maneira. Você participou demais, né? Até eu acho que todo aquele ambiente que a gente viveu não seria o mesmo se não tivesse você lá. Sabe? Obrigado. Foi muito importante, foi muito feliz. E eu vou lembrar uma coisa, antes de perguntar da sua história, vamos contar esse pouquinho aqui. Eu falei com a Tatá, né? A Tatá Gouveia, ela veio aqui no podcast mês passado. E aí a gente estava lembrando de uma coisa. Eu achava que a gente não ia ficar amigo. Você lembra disso? Lembro. Eu lembro. Você era sério e eu era séria. Porque eu tinha muitos momentos ali que eu era muito nervosa, muito irritada. E eu falei assim, quando eu vi você já meio assim, eu falei, pronto, aí, meu Deus do céu, a gente não vai ficar amigo. Aí você veio, a gente começou a conversar, nossa senhora, parecia que era já de outra vida. Eu falei, gente, não acredito, que ótimo.
porque a gente tinha uma pressão, né, questão de emprestar, equipamento, todas essas coisas assim, se a gente vacilasse, a gente, né, o pessoal lá Tanto que quando a estava gente não embora. estava lá, sumiu até instrumento aí, né. Então, e assim, a gente era meio, né, como dizer, E era o leão de certo, chácara, né. você vê que era tanto certo essa nossa abordagem que quando a gente não estava lá, deu bosta, né. Então é isso aí, a gente só fazia bem o nosso trabalho Ah, no máximo que dava ali, né, oh, cuidando e é muito louco, né, porque por mais que seja universidade, é cheio de molecada e mesmo as pessoas mais velhas acabam se comportando como molecada e é muito doido isso. eu não consegui entender muito essa irresponsabilidade de um pessoal que estava querendo ser profissional, né. De tipo, pegar sem avisar, sabe que a regra é essa, né, pegar uma coisa assim de cara, né, e depois colocando a É. gente em dificuldade, né. O problema é que a Muito. pessoa acho que tá lá acho que estava lá todo dia, né, o aluno estava lá todo dia e falava assim: É, "Ah, mas acho que já me conhece, então não vai pegar nada, né". Aí nossa, eu ia lá e ó, mas toma vamos a vamos leoa. voltar antes que eu te conhecesse, né, vamos começar lá na história sua. Como é que você começou na arte? Aonde que veio essa inspiração? Veio de família ou você começou a assistir televisão e teve aquela influência externa? Me conta aí a sua história, como você chegou na música? É muito longa a história, né, começa já de criança, né, a gente sempre ouve música de criança, todo mundo, né, tem os primeiros contatos. E foi muita influência do meu pai, eu diria que ele sempre ouviu muito rock progressivo, né, ele gostava muito de Pink Floyd, Yes, Queen. Eram as principais. Ele eu até ouvi algumas coisas um pouco mais agitadas, tipo um Deep Purple, um Black Sabbath, um Led Zeppelin. E aí isso me inspirava muito, eu gostava muito do som da guitarra. Eu também, quando eu era criança, eu gostava muito do som do Cazuza, assim, era muito louco. Que as minhas irmãs tem uma piada de mãe de família, né? Minhas irmãs falavam assim, que queriam ir no programa da Angélica e da Xuxa, e eu falava que queria ir no programa do Cazuza. Porque pra mim todo cantor tinha um programa, entendeu? É verdade, né. Porque era a Xuxa tinha o programa dela, entendeu? E aí meus pais riram muito e até me explicaram que ele já tinha morrido, né? E que não era possível, mas que um dia talvez me levassem no show do Barão e tal, que era a É banda melhor. dele, né? Falou coisas assim, né? E a partir daí, assim, fui crescendo, sempre ouvindo muita música, e quando eu tive 10 anos, eu fui minha primeira tentativa frustrada de tocar violão. Tinha um Hum, violão velho encostado de família, aquela velha história lá na casa do meu avô, isso daí, e aí eu levei o violão para casa e tentei comprar uma revistinha lá e tentei aprender sozinho, assim, sabe? Porque a gente tinha propaganda na TV na época, aprenda sozinho, comprei a revista. Aí eu fiz, né, isso, e lógico que deu errado. E aí, beleza, o violão ficou lá encostadão, tal, passou ali 4 anos, mais ou menos, né, e tinha 14 anos, fui numa apresentação de música de uma escola de música de uns amigos, e aí o professor tocava uma música do Steve Vai lá no palco, e aí eu falei, meu, eu quero muito tocar, e já tava na maior moda aí de rock and roll na minha escola, e eu sempre fui roqueiro, tava mó feliz, né, e falei, meu, é agora, eu quero tocar. Fui, falei com minha mãe e ela deixou eu entrar na aula. Assim, e eu comecei a tocar guitarra. E logo que eu comecei, eu já apaixonei. Falei, quero fazer isso pelo resto da minha vida. ai que E, bom. é, e aí minha mãe, pô, não sei, será ser músico, sabe? Pai, não, deixa o moleque, não Ai sei o meu que, Deus. estimulou bastante. Mas e aí, assim, meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, e nessa época eu meio que desisti, né? Falei, Hum, pô, vai ser difícil ser músico mesmo, né? Quem sabe na próxima vida aí, sei lá. Aí não aconteceu isso, né? Eu acabei continuando dando uma estudada, né? Eu gostava muito de música, e tentei entrar na Unesp, estudei muito, inclusive leitura, percepção, coisas que a gente, né, vê na faculdade depois também, estudei tudo, porque tem a prova, né, na Unesp de aptidão. Eu uhum. cheguei a passar na prova de música, mas aí no vestibular normal não fui tão bem. E aí era uma turma só, eu tinha ficado em número 60 e alguma coisa, e aí eram 35 vagas, e eu acabei desistindo. Quando o certo era eu insistir, né? Isso é. Acabei desistindo, deixei pra lá. Os anos foram passando, por algum motivo X, eu acabei indo trabalhar num escritório. Assim, depois, né? Trabalhei
várias coisas, desde balcãozinho de shopping e tal, todo tipo de emprego, assim, estoquista, aí fui trabalhar de auxiliar de escritório e tal, e logo depois eu fui trabalhar também de auxiliar de escritório, mas era para realização de concertos do Mosteiro São Bento. Acho que foi o primeiro contato que eu tive aí com trabalhar com eventos do tipo, né? Depois disso eu acabei indo trabalhar numa agência lá de atores e modelos, que assim, não tem muito a ver com música, mas foi onde eu fui aprendendo filmar, captar som, né, de fotografar também. E nisso um amigo meu, o Fábio, estava indo estudar cinema em Londres, que é esse meu amigo que estava estudando na Unesp, me ajudou a tentar entrar na Unesp. E junto com ele o Cadu foi estudar áudio lá na Alemanha. E ele falou, eu vou precisar de gente aí, principalmente se for músico para filmagem, porque a orquestra tem que entender de orquestra, senão o cara não vai saber que instrumento que tem que filmar. Tem todo um projeto aí, e eu acho que a gente pode dar muito certo se a gente investir nisso. Isso faz uns 12 anos, sabe? E aí ele voltou, eu estava trabalhando nessa agência e a gente começou a colocar as coisas em prática, né? E foi muito doido porque o primeiro concerto estava programado para ser a Sinfonia dos Orixás do Almeida Prado, Olha, compositor gente. brasileiro. E assim, já estava programado e tal. E aí ele faleceu. E estava programado para ser na temporada seguinte, ia ser uma coisa assim, tipo, ia ser para janeiro. Só que aí morre no fim da temporada anterior, perto ali de dezembro, alguma coisa assim. E o maestro ligou pra gente, falou, a gente ia fazer ano que vem, mas vamos antecipar, porque ele faleceu. Então, em homenagem, no próximo concerto a gente já quer fazer, e tem como você fazer a filmagem, e a gente ia fazer um negócio com planejamento, já não tinha mais o planejamento, foi da noite pro dia, vamos fazer. Foi literalmente assim, em 3 dias, 3 dias antes. Assim, a gente vira nos 30. E organizamos tudo, alugamos câmera, a gente nem tinha o contato, teve que correr atrás de contato de alugar câmera, porque nem isso Meu a gente Deus, tinha, que agonia. né? Não sabia nada, né? Eu já estava filmando lá na agência, mas eu usava uma câmera que não era adequada, era uma semi-profissional ali. Enfim, aí a gente foi atrás, conseguiu alugar, fez o trabalho, né, do Almeida Prado. E, assim, vou dar até, assim, só um fast forward para agora, assim. Pode falar, aqui é o lugar para falar, meu filho. Para o hoje, né? Hoje a gente trabalha ali com a USESP, com as lives, né, da orquestra, 12 anos depois, mais ou menos, 11, 12, não sei qual que é a conta exata, precisaria pegar a data aí. E o estúdio em que foi montado para as transmissões da live em que a gente tá, que é hoje que é a maior orquestra do Brasil, né? Assim, fica meio disputando com a Minas Gerais, mas a OSESP é maior, né? O nome da sala do estúdio das lives é Sala Almeida Prado, né? Que Olha que legal, meu. Bela primeiro homenagem. concerto que a gente gravou ever. Mas assim, foi uma coincidência, né? A coincidência do destino, na verdade. Não fomos Você tá de nós. zoeira. Não fomos nós. Já era a Sala Almeida Prado, Não foi tô feita lá na acreditando Sala São nisso. Paulo. E aí foi feito o estúdio dentro da Sala Almeida Prado. E aí o estúdio que eu trabalho hoje na USESP é na Sala Almeida Prado. É muita ironia do destino, né? Caramba, meu. Destino total, assim, foi o primeiro e aí agora no momento em que a gente atinge, digamos, o auge aí do Brasil, né, porque eu costumo falar que se for para crescer agora só saindo do Brasil não dá mais, né, a USP é a maior orquestra, então se for para crescer só se for para uma orquestra fora daqui, né. Ainda mais em qualidade de registro, né, de vídeo, porque você pode até ter uma boa orquestra, mas os profissionais que vão captar bem, vão dar valor ali, vão realçar, né, todo mundo, o que faz também a diferença, porque a gente tem tudo lá, inclusive a sala, né, inclusive a então, acústica da sala que é incrível, inclusive tem muita gente que nunca foi na Sala São Paulo, eu vou aproveitar aqui o programa para você é um sacrifício, um sacrilégio nunca ter ido em aula bancada. Agora você tem que ir. eu Você nunca foi fui em um em monte alguma de sala lugar, de menino. concerto? Você foi em alguma sala de concerto aí da Não, Europa? porque aquela que eu quero ir, a mais clássica de todos, é a mais cara de todos. E eu tenho que dar Mas um não jeito de precisa ir nessa. Pode ir na Sala São Paulo, paga 25, 30 reais, Não, sim, entendeu? mas Aí eu você te vai em digo. alguma aí de perto, aí você tá na Itália, tem o Então, mas é berço do um bel negócio que canto. eu não agora que a gente começou a sair mais, né, eu não tô saindo tanto. Mas o meu objetivo mesmo,
tinha um tempo aí, né, da vida de dureza, né? Aí eu ficava lá na Duomo, ficava imaginando lá, falei, gente, que legal. Eu vi o pessoal indo pra ópera, né? Ali no Teatro Alla Scala, que é aquele legendário, né? Aí eu olhava assim e falei, gente, que maravilhoso, assim, só faltava as carruagens chegar, porque o povo chegava, Olha lá. né? Chegava lá e falei, gente, que coisa mais linda, né? Por mais que não seja o meu universo, assim, é muito, Ah, é lindo, a gente é muito músico, bonito, né? gente. Mesmo eu sou guitarrista, sabe? E aí, de repente, eu tô metido com orquestra, eu tenho que saber ali. E eu leio partituras, né? Eu faço os roteiros na partitura agora, né? Porque para Aí fazer sim, ao né? vivo, porque para fazer ao vivo a gente tem que ter um roteiro, não dá para você simplesmente Improvisar, né? improvisar, não tem como, são muitas entradas, é tudo muito dinâmico. E com que nem você falou, a gente não vai ter em outro lugar o que tem ali. São 9 câmeras, dessas 9, 7 são automáticas e se movem. Meu Outras 2 Deus. são fixas, que a gente Uhum. posiciona ali no palco. As outras elas são operadas por um console que fica ali dentro do estúdio. São 2 pessoas que operam esses consoles, uma mesa de corte, direção, né? E esse console ele opera essas 7 câmeras. Você seleciona a câmera e você preseta ali as cenas e em cima daquilo ali tudo, você tem que fazer todo um roteiro na partitura da música, né? A partitura do maestro, basicamente. E aí você tem que colocar tudo que vai aparecer ali no ar, né? E aí alguém fica lendo. Eu, no caso, tenho feito esses roteiros, alguns deles, não todos, né? Porque não dá tempo absolutamente. A gente divide em 3 pessoas. E no dia da transmissão eu tenho ficado numa mesa de corte, né? Nossa, Na gente, que ausência aventura. Na ausência do Fábio, eu faço a direção, não gosto, mas faço. Ah, Não, mas você eu não tem a gosto, é muita experiência, né? pressão. É muita Sim, pressão, é claro. muita pressão. Eu não queria fazer nem a mesa de corte, eu queria ficar de assistente de direção, né? Ia ficar ali do lado lendo a partitura só e Só. mostrando onde tá Já para é o bem, diretor. já é bem difícil. Você só não põe a mão em nada, né? Ali, mas enfim, tem essa dificuldade aí de técnica de tem que estar com a leitura em dia, né? Não tem Olha jeito. como você trouxe à luz uma coisa que pra gente é banal, né? A gente assiste esses vídeos e aí a gente pensa que é igual, por exemplo, eu vou falar uma coisa agora que não tem nada a ver, mas tem, tá? Só pela parte da grande maioria das pessoas. Quando uma pessoa assiste a Globo ou um programa vai de reality como Big Brother, você vê os cortes lá de quem está falando e tudo mais, então o pessoal já pegou isso aí como naturalidade. Então eles não pensam que tem alguém que está imaginando ali o momento que um vai falar e mete a câmera ali e o outro que vai falar, né. E tem uma Mas, sala com a maior gritaria rolando enquanto isso. né, Ter um diretor desesperado falando assim: olha ali, meu Deus, ele falou. Não, ela vai falar, prepara, close exato. nela, rápido, A rápido, gente rápido, porque não nem tá, aí fica. lembra que existe Nossa. esse por trás. Mas eu acho o mais louco ainda da música, porque eu vou falar bem a verdade para você, acho que você também era assim antes de entrar e agora com certeza, porque já é o seu trabalho. Eu fui num show da Rádio Itália que tem aqui, que eu tenho um amigo que trabalha lá. E aí eu fui, aí estava lá perto do palco, né. Aí você acha que eu ficava olhando só os artistas? Não, eu ficava olhando aquela enorme, aquela grua enorme ali, assim, que tinha câmera girando pra lá e pra cá. Eu falava: "Gente, como é que esse povo consegue fazer os negócios na hora certa, que eles conseguem colocar essa câmera aqui?". Eu ficava assim, tipo, minha cabeça ficava explodindo. E isso já era um espetáculo que, vamos falar, né, não, por mais que tenha orquestra lá, não é uma coisa séria, vamos dizer. O povo tá descontraído, tá pulando pra lá e pra cá, então a gente nem tá imaginando mesmo o trabalho deles. Agora, uma coisa que a gente sabe que o pessoal que vai lá assistir também é totalmente antenado. A maioria entende muito bem em qual parte que está sendo tocada a música. Aí você ter a responsabilidade de pegar certinho ali, tinha que ler mesmo, né? E eu, para mim, nem eu tinha pensado, nossa, gente, tem que acompanhar lendo. Porque, E se você assim, a gente assistir não qualquer imagina. transmissão das grandes, né, entrar no Uhum. canal aí da Orquestra de Londres, a Berliner, né, você vai entrar ali no YouTube, tá tudo certinho ali, né, o instrumento entra, aparece a imagem. Se você não tem alguém É, acompanhando, é impossível, é basicamente impossível mesmo. entendi. Eu pensava que não, acho que é um pouco de ignorância nossa, né, mesmo sendo uma pessoa que é que eu fujo da partitura, né, você sabe. Então, por isso que eu deleto ela. Mas, assim,
a gente vê o pessoal tão certeiro assim, a gente pensa que na hora ali, sei lá, alguém avisa, mas realmente é mais prático lendo, né? Porém, isso exige que você também tenha a mesma velocidade que eles, né? Quer dizer que Tem, sua você tem que leitura tá fluentíssima, né? participa do ensaio, né? A gente acompanha os ensaios. Basicamente, a gente está seguindo o ritmo da USESP, né? Tem que seguir o mesmo ritmo. Amanhã vai ser o primeiro ensaio, a gente vai, faz as primeiras preparações. Depois de amanhã tem o segundo ensaio. A gente também colhe entrevistas, a gente tem feito as entrevistas que passam no intervalo. Olha que Faz legal, parte aí ali sim. do mesmo pacote ali, a gente também está responsável por isso. Na quinta-feira é o ensaio geral, e aí a gente faz uma simulação de transmissão. E na quinta-noite a USESP já transmite. Uma das propostas a gente faria 3 dias de gravação, e aí faria um mix entre todas elas e tal. Mas o Brasil não tem, né? Tem uma orquestra muito boa, que é excelente e tal, mas até o USESP tem, por mais que seja um instituto enorme, organizado, consolidado tal, também tem suas limitações, aí foi enxugando tal, e a proposta que chega a gente transmite na sexta-feira à noite, e não tem muitos retoques nem nada, assim, a transmissão fica lá, às vezes, com alguns eventuais errinhos, não fica perfeito, né? Mas a ideia era a gente pegar depois esse ao vivo e retocar, sabe? Porque daria para deixar o material perfeito, porque a gente tem material para isso, tem várias câmeras ali, né? Tá tudo gravando, tá tudo muito bonito, né? Mas a gente está batalhando, né? Vamos ver como é que vai ser aí essa transformação do Brasil nos próximos meses aí. Esperamos bem, né? A Esperamos gente tem bem. que, porque a cultura, o povo não fala, não sabe muito, mas é a primeira que sofre quando acontece esse tipo de coisa, crise e tal. A cultura é uma das primeiras a sentir, e em especial ela foi muito considerada vilã pelo último governo, e não é bem assim, né? A cultura a gente sabe que Não, roubo eu acho que tem em qualquer área, impossível. Até na igreja tem, imagina, em na qualquer área igreja vai foi o ter. que mais teve. Então, aí você vai e quer marginalizar também a captação do dinheiro ali, é só colocar regras onde melhoram as coisas, não é que também você falando que um artista X ou Y que tem dinheiro, mas vem cá, tinha alguma limitação? Não. Então, assim, não vejo aonde que eles estão errando, sendo que os políticos, eles se auto-enriquecem o tempo inteiro. Então, não sei por que, que tem que ficar criminalizando a arte, sendo que a Mas gente as precisa pessoas, elas, trabalhar, né? E gasta tudo gasta dinheiro, não é que todo mundo adora os artistas famosos, por exemplo, Milton Nascimento. Ele justamente o show que eu ia ver aqui em Milão, ele não sei, acho que motivo de saúde, que ele estava muito com um Parkinson, né? Ele não fez. Daí eu falei assim, não tô acreditando que eu perdi o show dele, porque era a despedida dele, né? Não tô acreditando. Mas ele, em Portugal, ele fez o show, tava, criança. Isso, show pago. Criança, adulto, todo mundo lá, meu Deus, Bituca. Meu amigo tava, o Jonatas, sabe que ele tá sei, agora em sei. Portugal. Ele tava contando. Falei, ai, meu Deus do céu, você viu o show dele? E eu não vi. Aí, ele tava contando o quanto o pessoal lá valoriza. Mas eu digo assim, você acha que para ele ter vindo aqui, ele gastou quanto? O povo pagou. Óbvio que aqui, vamos dizer assim, tem os valores que aqui se ajusta bem melhor. Mas no Brasil, tudo é um roubo do caralho. Eu vou te falar que todas as vezes que eu consigo comprar uma coisa aqui, é mais forte do que eu, assim, ir lá ver quanto que tá no Brasil. Eu falo, gente, eu nunca ia conseguir comprar. Porque o roubo é tão grande que não é que eles fazem um ajuste do preço que são 5 vezes. Não, eles colocam 15 vezes mais do que o preço é. Aí é óbvio que tudo no Brasil começa a inflacionar, inflacionar. E aí eu vou te falar, todo mundo fala mal de várias coisas aí da cultura e tudo, mas se não fosse a cultura, a gente tava onde? Pois é. Como diz aquela letra do Titãs, a gente não quer só comida, né? Tem Oh, que ter a arte ali pra gente poder consumir. E o que as pessoas não entendem também é que a falta até de conhecimento, de explicação mesmo, de alguém vir ao público e esclarecer como é que funcionam as coisas. Evento artístico não dá lucro
direto. Bilheteria não paga gasto de evento. A bilheteria ela é simbólica. O que paga os gastos do evento são os patrocinadores, o que paga são todo o resto que é mobilizado, todo o comércio, todas as pessoas. Você faz um evento público ali numa área muito grande, tem ali todos aqueles vendedores, ambulantes que você pode regularizar e colocar eles para vender o material deles, colocar as barraquinhas, colocar o que for ali. Essa movimentação de pessoas, tudo isso daí é o que faz com que um evento artístico gere frutos, né? E fora o fruto próprio cultural, que é enriquecer as pessoas com música, com arte, né? Com até a própria distração, mesmo que seja só sair para dançar, entendeu? Uma música até mais dançante mesmo, que não seja de você parar e ouvir como orquestra. Tudo isso daí faz parte da vida e da cultura das pessoas, e elas têm que exigir isso, elas têm que exigir esse direito, é delas, e isso tem que ser subsidiado, sim, pelo governo, dando essas facilidades para as pessoas com essas isenções de impostos, né? Isso não tem que ser demonizado, isso tem que ser direcionado a... As pessoas estão reclamando, acham que tal artista menor tem que ter mais espaço. Legal que você está falando isso. Lute lá pelo artista pequeno. Exato. Também acho, sou a favor dessa pauta aí. Mas as pessoas gritam isso, falam mal, e aí o governante vai lá e tira o que a gente já tinha. Ele vai pegar, então a Lei Rouanet é ruim, então ele vai pegar a Lei Rouanet, não vai ter mais. E não coloca nada no lugar. Essa verba que existia e não vai deixar de existir, porque ela já está lá, ela já está reservada anualmente todo ano, ela vai pegar essa daí e vai fazer o quê? Esse dinheiro, né? Vai pôr no bolso. Vai fazer festa, ó. Então as pessoas elas têm que ter um pouco de cuidado quando elas gritam, porque às vezes elas podem falar ali que tá brava porque aumentou 20 centavos ali a passagem, mas aí ela pode acabar instalando um fascismo no país. Entendeu? Mas eu vou falar pra você, assim, quando eu lembro que a gente no período lá dos 20 centavos, não é só 20 centavos, não, 40, né? Era 20 e 20 voltar, né? Aquele tempo ali, nossa, eu tava tão, assim, esperançosa que o pessoal ia acordar mesmo, todo mundo ia, né, dar uma reviravolta. Ali foi o único momento, que depois virou fanatismo. E aí o problema é que não se resolve nada com fanatismo, se resolve com fatos, e se resolve Paula, o MBL tomou o movimento de assalto, e a gente sabe o que está acontecendo com o MBL hoje aí, sabe quem eles são. É isso, basicamente. Não era um movimento aí desse povo aí da direita, e aí eles se apoderaram. E é porque assim, né, a gente estava lá vivendo, né, essa época, e a gente era o proletário que estava olhando para esse aumento aí dos 40 centavos falando, caramba, isso daí para mim faz falta, né? Exato, não, e assim, eu penso todos os dias, quando eu saí daí, o euro estava valendo 3, né, pra gente. E eu já estava sonhando, né? Meu Deus do céu, gente, eu vou conseguir, finalmente, vou conseguir juntar a grana. Aí, não fui. Fiquei aqui, aumentou para 5. Eu já comecei. Teve uma vez que foi a quase 7. Eu ficava assim, tipo, meu Deus do céu, gente. Como é que os brasileiros estão conseguindo? Como a minha família está conseguindo viver? Eles espremem. Aqui parece um portal aqui, cara. O negócio é muito louco, que as pessoas aguentam tudo. Nossa. É até difícil de entender aí. Eu, por exemplo, eu tô feliz aí que agora eu tô trabalhando com a USESP e tal, numa fase um pouco melhor. Mas justo na minha vez o dinheiro tá valendo muito menos, assim, sabe? É muito louco isso, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente não entende, porque eu, por exemplo, claro, eu passei aqui os momentos onde o euro tava valendo 7, mas eu não tinha dinheiro, então... Né? Você tá relativamente ali no mesmo nível, mais ou você menos, olha né? e você fica, porra, meu, 7 conto, não tô continuo andando de trem, não tô de carro ainda, sabe? Tá a mesma coisa. E aí eu falo para você assim, o que eu vejo aqui a diferença, né? Porque aqui também o povo late aqui, mas não é que morde, né? Que você sabe que italiano também gosta de falar, de gritar, mas assim, vai dependendo muito de onde você vai, eles vão realmente fazer alguma coisa. Ou eles vão só xingar, entendeu? Depende, porque Milão eles já gostam mais de resolver mesmo que são igual São Paulo, mas dependendo de onde você vai, que é mais assim, sul daqui, né? O pessoal gosta como é que é? De xingar, né? Que é bestêmia. Vai ficar falando porco não sei o quê, porco não sei aonde.
Porque eles, em vez de resolver, é melhor xingar, entendeu? Ficar irritado logo de uma vez, cabeça quente. E eu vejo aqui que depois que eu cheguei aqui, olha só, eu cheguei aqui, valia 3, e eu falei, gente, meu Deus, como pode, né? Três vezes o nosso dinheiro, gente. Eu já impressionada. Aí o pessoal aqui, não, você não tá vendo nada. Eu falei, como eu não tô vendo nada? Eu tô vendo muita coisa. 2012 teve uma crise aqui. Aí o povo sempre faz essa comparação. Ah, antes dessa crise de 2012, você fazia tudo o que você queria aqui, nessa Itália. Você fazia o que você queria, dinheiro dava, entendeu? Para você fazer as coisas, mandar para o Brasil, comprar casa, fazer um monte de coisa. Falei, nossa, justo na minha vez que eu cheguei aqui, né? aconteceu a mesma coisa. Justo na minha vez. Pô, jogo logo que eu cheguei, né? Isso daí também Aí, eu ouvi do Japão, o povo que ia muito pro Japão a trabalho também falava a mesma coisa, que antes dava pra voltar e abrir comércio, e aí depois aí não dá mais, agora não dá mais. Agora você faz, você até vive uma vida ok ali, mas não dá pra ficar juntando muito dinheiro, não. Então, eu acho que o complicado mesmo é o poder de compra. Aqui no Brasil, a gente é massacrado e não tem esse poder de compra. Porque aqui, não é que você não trabalha, você se fode, mas aí, no final das contas, você consegue dinheiro para alguma coisa, entendeu? Não é que você perde a sua saúde e não tem dinheiro nem por remédio. Porque é complicado. Eu vejo, assim, por exemplo, pedreiro aqui. Os pedreiros, lógico, gente, não é. Vai pensando que é pedreiro também que não trabalha pra caralho, que trabalha, viu? O povo aqui, ó, se lasca. Mas aí você vai ver, depois que ele sai, o carro dele, ele pode escolher o tipo de carro que ele vai ter. Porque aqui é assim, se você tiver um emprego fixo, esse emprego fixo vai te dar um monte de porta aberta. Você pode até não ter dinheiro. Claro que eles não vão fazer uma superinflação, mas você tem mais condição até para pagar, porque, por exemplo, você vai pagar um carro pagando um valor que você consegue pagar. Não é que você vai ficar fazendo dívidas e dívidas e dívidas, e daí, quando você vai ver, fala, meu Deus, agora eu tenho que fazer dívida para pagar a dívida. É muito difícil de acontecer. Parcela legal. Então, assim, esse tipo de coisa é um pouquinho chato, um pouquinho complicado ver que no Brasil não tem. Porque eu acho que se o Brasil ele tivesse isso, só isso, poder de aquisição, um monte de gente não ia embora. Vou embora do Brasil para quê? Sinceramente, se eu tenho poder de aquisição no meu país, eu vou embora para ter uma experiência diferente. Eu vou embora para conhecer como é que é o frio no rabo, né? Você vai falar assim, neve, vai só fazer turismo e volta para casa. Né? Agora, sabe quantas pessoas aqui me conheciam e falavam, você é brasileira? O que você está fazendo aqui? Tipo, indignada comigo. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Estou trabalhando, né, minha filha? Porque, tipo, para eles é perfeito o Brasil. Eu falei, claro que é perfeito. Se não fosse a roubalheira e os impostos que são altíssimos. E olha que eles reclamam que o imposto daqui de Milão é caro. Mas a verdade é que não é que nosso imposto é super alto. Se você for comparar com países assim, tipo da Noruega, tal, esses caras eles pagam um imposto super alto. O brasileiro paga um imposto aí médio. O problema do Brasil é que o imposto não volta para a população. Esse que é o negócio. Porque você paga imposto e aí ele tem que voltar em serviços. Na Itália, por exemplo, eu sei que tem uma saúde pública muito boa, né? Então o italiano, ele está Olha que eu fui no hospital hoje, hein? Você quer que eu te conte como é que é o hospital daqui? Mas fui no hospital hoje. Aqui, você tem que lembrar, você tá virando europeia. Você tem que sempre lembrar do daqui. Sim, me lembro, filho. Eu nunca vou esquecer. Aí que você que pensa, tem muita coisa aqui que eu não desaprendo de jeito nenhum. Atravessar a rua, eu não desaprendo. Porque aqui, meu filho, o povo atravessa a rua sem olhar. Porque se tem a faixa de pedestre, é direito, né? Então, eu já olho e falo assim, você é louco, eu não atravesso mais nem ferrando, porque pode vir alguém, tá distraído, pode vir alguém bêbado, sei lá. Não vou. Tá no e aí celular. depois eu volto pro Brasil, aí chega lá assim, pensando, faixa de pedestre, morre no Brasil. Falei, não, deixa quieto. Aí eu fui no hospital hoje, eu quase fiz uma foto, mas eu falei, não, deixa quieto que eu não quero ficar com essas memórias no meu telefone, não. Tinha um mofo, no banheiro, te juro por Deus, assim, enorme. E aí, o problema não é só isso. Aí você tem que entender. Ter coisas você tem. Só, vamos dizer assim que eu sempre digo isso, e é verdade. A Itália é o Brasil da Europa.
Então, você imagina assim, de toda a Europa, justamente a Itália, onde eu tô, tem um monte de mancada. Por quê? A gente tem a Ah, mas será que nona. Portugal não deve ser também assim? Não sei, eu já não perguntei disso não, mas Ainda aqui mais eu que é cheio vejo de brasileiro lá, meu. Eu só pode tenho ser, eu tenho mas minha aqui pulga é atrás da orelha. mas aqui é pior. Sabe por Não quê? sei, Porque também não, na verdade, assim, tem um lugar que é pior, que eu entre sei que é pior. Portugal A entre Romênia. A Romênia eu não, mas ouvi aí dizer que é mais tenso. não, não, eles eu vou te falar que aqui, quando eu coloco meus cabelinhos meio estranhos assim, o povo acha que eu sou da Romênia. Por quê? Qual que é o problema, gente? Quando você se veste meio de qualquer jeito, eles acham que você é romeno, e romeno aqui é que rouba. Infelizmente é essa Ah, a fama que eles têm. Então aham, quando eu faço esses cabelinhos assim, sabe, aqueles cabelinhos que eu fazia lá na faculdade? Sim. sei. Eu me vesti um pouquinho, né, calça de exército com camiseta de listra, né, que não tem nada a ver com nada, aí o povo já me olha assim, tipo, italiano não é, né, se veste mal. Aí eu já percebi várias vezes que eles ficam meio assim, sabe, tenso. Eu falei: "Gente, eu sou brasileira, não tem nada a ver". Mas por quê? Porque eles têm essa fama. E por incrível que pareça também, né, quando a gente tá no Brasil, a gente pensa no Egito só, no glamour do Egito, né, das pirâmides. Aqui os egipcianos, eles têm um pouquinho, eles sofrem aí, viu. Que tem um pessoal aí Ah, barra mas acho que pesada. todo povo árabe aí deve sofrer preconceito na Europa, né, Não em geral. todos, não todos, que a maioria dos pedreiros são eles. Não, eles têm muito comércio aqui, viu. Na Ah, verdade, a Europa vai virar chinesa e árabe, meu filho, não tem dúvida. Tem dúvida, porque aqui na cidade onde eu moro, que é uma cidade pequena, tá cheio de chinês e árabe. Aí eu olho e falo: "Gente, imagina quando começar a misturar, né, vai virar índio, igual a gente, eu com a cara de né. índio". Bom, a gente tá falando aí dessas coisas todas, a gente tá dando essa volta, mas lembrando que aqui é o Radiola, né, de histórias, a gente fala mesmo um monte de coisa que vem na cabeça, mas eu quero saber de você, né, que quando a gente se conheceu, eu fui para a área, né, desbravar a minha parte do bacharelado de violão. Como todos podem ver, eu não fui uma boa aluna, de verdade, eu continuei fazendo as minhas coisas, devia ter aproveitado, não consegui. E você foi no canto, né, você foi a pessoa que mais, demonstrou, assim, esse espírito de perseverança, porque eu lembro que você tinha iniciado com a guitarra e não, você falou assim: "Não, meu sonho é cantar, quero fazer o canto". E você foi e terminou. Falei: "Gente, esse daí é persistente", porque por mais ali que eu estava no violão, e o Peter sempre foi um cara maravilhoso para ensinar e tudo mais do que o jeito que ele ensina ali de pegar meu dedo praticamente, colocar no violão, eu estava quase aprendendo do zero, né. Então, sim, eu falo pra ele assim: "Peter, um dia eu vou te dar orgulho, porque como aluna, Onde eu você vou te dar quero orgulho. ver, um dia eu vou ficar boa, aí eu vou falar: 'Olha, ele foi meu professor'". Mas se fosse agora, coitado, nem fico falando muito, porque mas Pra você não não, queimar o filme, ainda não. não, 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 não. Porque assim, né, vamos falar, gente, eu sendo selvagem, assim, eu tive muitos problemas, né. Tipo assim, a informação vinha, eu já travava. Informação vinha, eu travava. Então, para mim, assim, era muita informação, então eu vivia travada. Eu vivia assim, tipo: "Meu Deus, o que que eu faço?". E você não, você já tinha uma desenvoltura melhor. Pecado, né, pena que a gente não foi na mesma sala, senão a gente tinha mais coisa para poder falar. Por mais que eu sei que depois as salas se juntaram, né. Falei: "Poxa", Pois justamente quando é. eu saí, né. Ah, eu tinha um pouco mais de desenvoltura nesse lance aí, né, da teoria musical só, né, e um pouco aí no instrumento, talvez, mas, você que cantava, né, e eu que estava no canto e não sabia cantar nada. Aliás, Mas né, eu mas foi isso mesmo, né, eu tinha muita vontade de cantar, tinha colocado na minha cabeça que queria aprender e fui, né, só fui. E acabei aprendendo alguma coisa, né, não sou um grande cantor, mas aprendi, né, hoje eu tenho uma confiança um pouco maior, consigo sair e cantar alguma coisa já. E no começo eu era muito tímido, né, só conseguia cantar depois de aquecer, e aí isso vai mudando, né, porque a gente vai adquirindo mais controle e tal. É claro que aquecer é sempre muito bom, né, recomendo inclusive para todo mundo sempre aquecer, mas, eu não você passa um consigo. pouco por isso, Olha, às vezes eu quero me dar uns tapa na cara, porque
Sim, depois que você trabalha numa universidade, você trabalha no laboratório de música, você vê o pessoal se aquecendo todo dia. Você, meu melhor amigo ali, cantando. Eu não, é mais forte do que eu, sabe? Eu vejo a pessoa se aquecendo, eu falei, então tá bom. O máximo eu consigo fazer. Mas eu não lembro, sabe? Quando você não lembra, eu Sei. tenho que dar uma Ah, mas não chabatada. tem segredo, não. Não tem segredo, não. É só ficar praticando que você decora os exercícios. Mas é. E aí hoje tô nessa, né? Eu continuo Uhum. cantando, continuo estudando, né? Bastante, inclusive. Agora o solfejo tem que estar em dia, porque Ai, meu partitura Deus, né? todo dia, né? Então eu tenho que ficar ali. E aí às vezes a gente cantarola ali as melodias para não esquecer e tal, né? No começo desse trabalho novo aí com a USESP, eu não estava conseguindo tocar nada, eu não estava conseguindo cantar, estava tendo tempo Imagino. de nada. Nunca tinha tido tanto estudo de música e nunca tinha tocado tão pouco, sabe? Que coisa louca, né? Meu Uma Deus. coisa muito louca. E ao mesmo tempo, assim, depois que eu peguei o instrumento na mão, eu senti como se eu tivesse evoluído mesmo. Mesmo Entrou, sendo né? só um trabalho, Informação. é um trabalho mental ali, e sabe, que você continua estudando, é muito doido isso. E a nossa mente ela muda, né, com o tempo, Uhum. né. Quando eu era moleque, eu tinha aquela cabeça de que achava que você tinha que dedicar num instrumento só, e que mais de um instrumento ia tirar o meu foco do instrumento que eu queria tocar, que era a guitarra, sabe. E Uhum. hoje eu já, depois de passar pela faculdade, depois de aprender muitas coisas, praticar inclusive múltiplos instrumentos, que pratiquei um pouco de bateria, um pouco de baixo, um pouco, e até o próprio canto, se vir, né. Uhum. Eu acho que os instrumentos eles se complementam e que um instrumentista que ele estuda mais de um instrumento, ele ajuda no instrumento de domínio dele. Eu já tenho outra cabeça hoje, eu Também já acho acho que a isso. abordagem é outra. Cantar me ajudou a ser um guitarrista muito melhor, até para me tornar mais melodioso na hora de improvisar, na hora de criar melodias e tudo mais. E como músico em geral, né, porque a sua Uhum. leitura melhora muito mais também e tudo mais, né. Então, esse foi o aprendizado que ficou para mim, Ah, que bom, né? principalmente. Até porque eu acho que no meio da música a gente tem que se desafiar um pouco, né? Sim, Porque a bateria e o piano, eu acho que são 2 instrumentos muito importantes, porque o piano ele te ajuda a pegar a parte melódica bem e a parte também da teoria musical. Já a bateria, ela ajuda muito em você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque você tá com uma mão aqui, uma mão ali, um pé aqui, e ainda tem gente que canta. Aí eu olho assim e falo: "Gente, não sei, o que mais vocês querem fazer?". sem falar no Então tempo, né, o tempo pode ser é, uma gente, uma def uma deficiência muito difícil aí para alguns músicos que estão aprendendo e tal, então ai, a sim. bateria ela vai te ajudar a resolver, né, Eu tem tenho um vários problema, eu acho que vou caminhos. ter que fazer umas aulas de bateria, que eu tenho problema com metrônomo. Coisa mais básica do mundo, eu ainda tenho. É, não é tão básico assim, né. Ai, não sei não, eu vejo todo mundo usando, eu Você começo devia e não comprar continuo. compra um metrônomo analógico para você, ele é um pouco mais caro, tal, mas ele é legal, Hum. Ah, pode porque ser. você vai ver ele toque, 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 aí você Será que você toca deu com uma boa ele. ideia? É verdade. Talvez eu fique mais hipnotizada, né, aí eu uso. E aí você, ele te ajuda. Tem gente que resolve, porque tem É o por lance eu visual. tenho exato, eu tenho muito essa coisa descobri, meu filho, depois de muito tempo, que a minha loucura não era loucura, eu tenho uma desculpa, tenho déficit de E aí vira atenção. dança também, entendeu? Você começa a assimilar de outra maneira, Não, vira eu um não consigo. balanço. Eu descobri que, assim, eu não consigo aprender com todo mundo. Eu preciso de aula particular, entendeu? Eu preciso de um tempo para mim, ficar reformulando na minha cabeça, inventando uma historinha, mas eu preciso que a pessoa ela vem e me puxa pra terra, entendeu? Porque senão eu fico Eu lá só na depende, viagem. eu depende, assim, a faculdade foi muito bom para mim num aspecto de você ser meio que obrigado a fazer as coisas. O professor Uhum. chegar pra gente e falar assim: "Eu quero que vocês estudem a harmonia de tal música, porque a gente vai improvisar semana que vem", todo mundo vai improvisar e acabou, entendeu? E aí você tinha que estudar a música, a Nossa. porcaria lá da música, se debruçar
e chegar pronto, cara. E quando você não tem um ambiente assim que nem a faculdade, você não faz isso. Essa é a verdade. Você até faz Também. assim, mas você não faz com o mesmo afinco, É, porque você tá você com medo não de tira passar o suco, vergonha na né? rodinha. Você tem os seus É, colegas lá, mano, você não quer passar vergonha não, essa que é a verdade. Você quer ir bem com todo mundo, e você quer que seu é. colega vá bem também, não é questão até nem de ser competitivo. Não na minha turma, né, que nem a gente já falou Ah, disso. não, a sua sala era a melhor que tinha, Tinha cara. turmas mais competitivas lá, mas a nossa não era, né? Meu período ali era um povo muito legal. Eu, inclusive, eu jogo videogame com o Lui até hoje, que era da Ah, aula de lembra dele, toca guitarra, né? ele é um guitarrista excelente, admiro muito ele. A gente A música jogou aqui. Sea of Thieves ontem junto no Que da hora. Xbox e tal. É, meu amigão, assim, aí tem o Gabriel acabou saindo um pouco da música, infelizmente. Você lembra do Vanelli, que fez a Big Band com o Abidinaldo? Sim, sim, sim. Guitarrista Ele não, também. ele não tem mais, infelizmente, ele não tá mais. Ele não tinha feito um estúdio? Eu lembro que ele tinha feito Então, um. não, ele não tá. Ele tinha feito um estudinho para dar aula tal, mas aí teve filho, Hum, aí precisava de dinheiro logo, aí o sogro é dono de uma oficina, ele sempre trabalhou lá, ele teve que voltar a trabalhar de mecânico lá e tal. Que é onde ele consegue pagar as entendi. contas dele. Então a gente É, tem esse negócio aí no Brasil, sim, né? lógico, O cara lógico, se lógico. formou em música, ele foi até o final, pegou o canudo dele, mas não conseguiu seguir na área e eu tenho certeza que pelo menos metade da sala não conseguiu, né? Eu nem consegui terminar. Então, Faltou um semestre. de quem terminou, pelo menos metade não consegue seguir na área. E dessa galera que fez a faculdade, de quem entrou, a minha sala pelo menos metade saiu. Eu acho que só metade chegou a se formar, assim, um negócio assim. É uma coisa bem Então a gente paradoxal, tem né? um terço, Tinha né? muita Um terço gente que da também galera já tá na dava área. aula, né? Tinha três tipos de pessoas, né? Gente que já trabalhava como professor, tinha gente que trabalhava como músico e professor, né? Músico tocava em turnê, tocava em não sei aonde. Tocar à E noite, é. tinha pessoas que veio de uma trajetória de estudar, de gostar de música, de conservatório, e ia lá. Essa era a maioria. Eu E tem, sou a minoria, né? tinha uns também que eram um ou outro ali, principalmente na minha turma. Na minha turma tinha alguns casos desses que era um povo um pouco mais velho, É que verdade. se estabeleceu na vida, já tem uma profissão, mas sempre sonhou em fazer música e foi fazer música, tipo, depois dos 40, 45. Oh, até mais, né? Tinha na minha sala tinha bastante, assim, tinha o seu Elias lá, que tinha 65 anos e tal. Sim, que Ele tocava até bateria. trabalhava na. Não, não, esse cara aí, Não? ele era regente de igreja, era bem senhorzinho. Seu Elias, peraí, eu pensei que Velho, era. cara. Nós me veio a imagem de um senhor com óculos, eu esqueci o nome dele, então. Ele é um senhor de óculos, mas ele queria fazer regência, não tinha, e ele foi fazer canto. Mas ele não levava muito jeito pra cantar, não. Ah, mas aí vamos falar a verdade, né, gente? As facilidades daquele tempo. Por isso que eu entrei, né? Senão eu não teria nunca feito uma faculdade de música. Tinha aquela ideia, né, do Peter, de que todos poderiam aprender música em 3 anos e fazer o negócio até o fim. Então tinha gente que começava do zero, não sabia nada e conseguia realmente. O problema é que não fui eu. Eu não consegui entender muito rápido, não, mas teve gente lá, comprovações, né? Tinha uma coisa da esperança, né? De que as pessoas, quando elas querem realmente, elas conseguem. Então, 3 anos para você fazer música e pegar um diploma, né? Dar aula, até porque tinha aquele projeto de fazer mais professores de música, né? De É, escola para infantilização, para musicalização infantil e todas essas coisas, é, porque para tava esse voltar a projeto aí música, né? de colocar Na isso daí nas escola. escolas, que É. aí depois caiu, né? Hum. Caiu, inclusive não só caiu isso, como aí, além de não adicionar a música, tiraram a obrigatoriedade da educação artística e da educação física. Você tá de zoeira? Já faz um Isso aí tempinho ninguém me aí, caiu. atualizou, não. O Brasil tá indo de mal a pior, Paulo. Nossa, Aí gente, pelo tem amor de algumas Deus, as coisas coisas que eu mais amava aí, na minha. Olha, se tivesse música na escola, eu não saía mais da escola, porque eu adorava tirando educação artística e filosofia, física. estão tirando um monte de coisa aí, porque não é interessante. É Ah, né? matemática, Besta. português, que eles querem colocar tudo no lugar, querem tirar até uma carga horária da história e das outras humanidades e substituir tudo com português e matemática. Tá acontecendo isso daí no Brasil, né? Tá cada vez mais direcionando para formar operários Sim, né? e
Ainda aqueles que conseguirem, né, ter, porque temos a internet, né? Porque se fosse no tempo que não tinha internet, seria pior. Então, ainda aqueles que vê que tá uma coisa assim sendo manipulada, então vamos, né, tentar fazer a gente por nós mesmos, né? Até porque a gente acha soluções. Agora, uma pausa aí, né, nesses momentos drásticos, porque tem um momento aqui muito legal aqui. A Elisa, né, a minha mulher, ela acabou de mandar um oi aí pra gente. Então, ela vale também, né, gente? Vamos falar um oi para ela. E aí, o Daniel, que vai ser também um dos convidados aqui, Daniel NK, que você não conhece, mas eu conheço quando ele. Eu fico pensando, gente, esse homem me viu quando eu era pequenininha. E ele sempre foi artista, né? Então, vai ser um encontro assim histórico para mim também, porque quando você conhece alguém que te viu pequenininha assim, ó, pedindo as coisas, né? Que eu ia comprar coisa no mercadinho que ele trabalhava. Então, você imagina que eu pedi assim, me dá 100 gramas de mortandela. Demorei para aprender que não era mortandela, entendeu? Então, é muito legal, né? E ele está aqui mandando boa tarde, jovem. A Olga Francisca Lucas também, que é a mãe da minha amiga, né? Vizinha aí do Jardim Nakamura. Um oi para vocês aí, boa tarde aí para vocês que estão aqui assistindo. E a Deise também, a Deise Silva, que é como se fosse a minha sobrinha, né? Conheci ela também bem pequenininha, criança. Ai, meu Deus, a gente falando disso, né? E agora ela virou mãe. Aí a gente já começa a pensar, meu Deus, virou mãe? Era criancinha. Ai, meu Deus. E ela tá aqui assistindo também. Então, o pessoal tá aqui. Ó, salve aí, ó, Daniel, mandando uns curtidos aí. Valeu, Daniel, por estar aqui. Vai ser muito bom quando ele estiver aqui. A gente vai falar sobre os projetos também dele, porque ele movimenta lá com o pessoal, né? Família NK movimenta podcast, movimenta entrevista, movimenta apresentação de hip hop, movimenta um monte de coisa. Grafite, ó, a gente vai descobrir, mas quem quiser já, né, já estiver passando por aqui, aproveita e vai lá ver, né, o Daniel que está aqui, ó, deixando mensagem no Facebook, vai lá ver, conferir já para saber quem é que vai vir aqui. Agora, voltando a nós, né, porque me vem, nossa, sabe que me vem assim, Nelson, me vem exatamente a sensação, parece que eu estou fazendo uma viagem astral naquele tempo lá, e eu estou vendo você assim na minha frente, com o cabelo comprido. É cabeludo na época ainda, né? Nossa, gente, e as coisas que a gente fazia, porque o que acontecia, gente, vocês não têm ideia, Ó, a gente trabalhava na universidade que fica atrás, uma rua atrás da rodoviária do Tietê. Então, vocês imaginam que a gente, muitas vezes, queria comer Subway, a gente saía, sei lá, porque é uma caminhada, né? Saía de lá da universidade, que é uma universidade grande, andava, entrava dentro da rodoviária, ia lá pegar o Subway, aí a gente ficava tão feliz, né? Olha como a gente ficava feliz com um pouco, né? Ficava tão feliz, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha só o lanchão cheio de recheio. Desse tamanho. Pra quem assiste Star Wars, eu chamava de Mos Eisley Space Force lá, né? Que é verdade. Nossa, gente, meu Deus. Falta a cantina, tem os bar ali do lado da rodoviária, parece a cantina do Guerra nas Estrelas com o ZTzão ali e tal, que só acontece confusão e vilania só. Ai, a gente vivia andando, né? Acho que é por isso que eles me mandaram embora. Mas eu fazia também por vingança, gente. Vingança. Ai, tem uma mosca aqui, gente. Tô sendo atacada, ó. Os espíritos malignos. Então, a gente dava umas pernadas, né? A gente andava, resolvia alguns problemas, porque assim, a gente tinha um tempo ocioso que não tinha ninguém. A gente tinha que fechar o nosso ambiente de trabalho pro horário que vinha outra pessoa. E aí, só que contava ainda como se a gente estivesse trabalhando. Muitas vezes eu pegava e falava, olha, tchau, ia lá, não vou nem falar onde, porque senão, né, revela demais. A gente ia lá, resolvia as vidas, voltava, falava, pelo menos isso, né? Porque tinha algumas coisas ali que eu falava, gente, é muito desaforo, né? Mas as partes que a gente fazia aventura, gente, esse menino aqui, uma vez, esse menino, a gente conseguiu, né? Você principalmente conseguiu a chave lá da outra parte, lá da entrada lá do principal, da parte de baixo do subterrâneo de lá, que tem a sala
Como é que é o nome daquele dos colchonete lá, que é da educação Tatames. física? A gente foi treinar, meu Deus do céu. Eu querendo Dei aula de aprender, né? Aikido, dei aula Tava de dando Aikido pra aula de Paola. Aikido pra mim, gente. Só que eu, assim, sou muito doida, cara. Sou muito doida. Aqui Porque meu você tem diploma de Aikido tá aqui, aí, ó. ó. Esse aqui em cima, ó. Porque você tem que aprender a cair, né? E eu sou muito dura na queda, de verdade. Aí, nossa senhora, como é que era o nome dele, gente? Schwenk, Guilherme Schwenk Exato. treinou. Nossa, gente, ele quase me matou. Ele foi me jogar. Eu falei, Jesus, gente, quase que arrancou meu braço assim, ó. Eu me senti como aqueles, sabe aqueles prosciuttos, você já viu? Que é a perna do porco, assim, ó, que fica assim, de saca. Eu falei, nossa, quase que ele arranca meu braço, ia ficar igual aquilo ali. Por quê? Na hora lá você tem que ficar mole. Eu fiquei dura, eu resisti, né? Aí eu falei, Jesus do céu, quase que eu morro, esse homem é doido. Aí eu fui com você Mas lá, você né? foi bem nos treinos, sim, Aí pô. Até... eu fiquei dura, mas eu devia ter ficado mais mole. Eu Não, mas tava depois gostando, teve os você outros lembra? dias. Teve os outros dias que você foi melhor ali e Foi. tal. Foi Mas eu tudo sou bem. doidinha demais. Foi só um episódio ali que você se assustou, mas foi tudo bem no treino. Ah, Você não foi aprendeu só um, bem. não. Você lembra quando eu fui também onde você treina? Que daí, É, você foi lá. aí eu também apanhei da senhorinha, gente, a senhorinha japonesa. Ela falou só, ó, você tem que deixar, né, o corpo cair. Não rolou. Aí ela foi Ah, assim, mas você toda fez bem delicada, também né? lá. Ela foi toda delicada, assim. Quando eu caí, assim, eu falei, meu Deus, a mulher é metade de mim. A mulher me deu uma coça. Eu falei, então tá bom, senhora. Obrigada. Vou aprender a cair. Não, Ai, mas foi bem também nesse treino. Foi legal esse dia também. eu Nossa, achei várias super histórias. divertido. Foi super divertido, mas você leva um jeito do caramba, meu. Isso é muito bom. Tô um pouco parado agora com isso, infelizmente, né? Quando veio pandemia, eu É. tava só crescendo, né? Eu tava dando aula aqui perto de casa, na academia de um amigo meu. Ele é professor de educação física e ele Uhum. tava com um espaço legal e eu comecei, na verdade, dando aula só para ele, meio particular, e aí foi crescendo assim, os outros alunos foram se interessando da academia dele. E nessa última semana aí que estava antes da pandemia, antes de fechar tudo, iam entrar três alunos novos, eu já estava com dois, mais ele, né? E ia começar a formar uma turma mó legal, aí veio a pandemia e com ela fiquei 2 anos quase meio parado, né? Um tempo fiquei editando uns vídeos para o Instituto Santa Marcelina de casa, eles faziam aqueles coralzinho de casa, né? Uhum. As telinhas divididas, cada um Sim, sim. cantando, esse vídeo chato pra caramba que ninguém aguentava Eu assistir. fui a única que não fiz, mas eu quero fazer, viu? Tá Pra mim. louco, não, isso é muito chato, não faz não, pula isso, já não tem mais pandemia, deixa o videozinho de colmeia pra lá. Oh, mas eu queria, meu. E Ah, aí, eu não com o fiz advento da porque. própria pandemia, né, ia Hum. ter o festival de inverno ano passado, Uhum. e Festival de Campos do Jordão, né, de música clássica, em que os alunos eles podem ir para lá, fazer vários workshops com vários nomes da música internacional, né, nacional e internacional, grandes nomes. E tem os concertos, né? Várias apresentações, concertos todos os dias, basicamente. E eles queriam transmitir, já que estava podendo só 30% do público, né, assistir, rolou essa ideia de fazer a transmissão ao vivo e eles queriam alguém que legal, né? E eu já tinha trabalhado com a Mariana, que é a produtora ali da USESP hoje em dia, Uhum. na Filarmônica de Minas Gerais. Na época lá da faculdade, inclusive, né? Eu trabalhei com ela ali, era na época que eu estudava na Unisantana, né? Uhum. Estudava e trabalhava. É. Aí eu dava uma saidinha lá, ficava alguns dias fora e voltava. E nessa época a gente começou a fazer esse trabalho de roteiro em partitura, mas não era ao vivo, né? A gente só fazia uma orientação por rádio para a equipe que eles tinham que filmar e o material era todo editado depois. Então tem essa facilidade. Quando é ao vivo tem, é tudo correndo e tem que chamar o que vai para o ar, né? Algo que não acontece quando você está gravando offline. Não tem esse negócio vai para o ar. Isso não existe nesse caso, né? Uhum. E, e aí ela chamou a gente, lembrou da gente, falou, pô, ele teve esse povo aí que trabalhou com a gente na época lá da Filarmônica, acionou a gente, e aí o Fábio entrou em contato comigo e eu entrei em pânico, porque era pandemia e eu não queria. Eu tava morrendo de medo, não tinha tomado vacina ainda, né? E aí ele me conversou pra cá e falou, cara, é nossa chance, sabe? A USESP, a gente
trabalhou a nossa vida inteira para isso, vamos lá. E eu também tava com medo de não dar conta, e ele me chacoalhou falando, não conheço uma pessoa mais capacitada do que você. Também não né? conheço. E fez, falou um monte para mim, me chacoalhou, e aí eu falei, tá bom, então. E fomos lá, passei o mês inteiro lá em Campos do Jordão fazendo roteiro em partitura todos os dias. No começo eu achei que eu não fosse dar conta mesmo, tava muito difícil, mas aí a perseverança aí de músico mesmo, né, que acho que qualquer músico tem que ter, porque a gente sabe como é que é ali, né, você pega o instrumento na mão, você tenta, você vai falhar, aí você tenta de novo e você tem que insistir, né. Quando eu comecei a tocar guitarra, eu era muito ruim, as pessoas falavam, pô, você toca mal. Eu só toco hoje porque eu não desisti, né, porque se fosse porque as pessoas me falavam, eu não era mais músico, não estava trabalhando com a Exato. USESP, E estava no até eu acho uma escritório aí coisa fazendo engraçada, qualquer coisa. que muita gente que tocava muito bem, cantava muito bem, até mesmo em confronto que eu vivi, a maioria parou. Então, assim, é só quando a gente é persistente que a Pessoas que gente te consegue ir criticaram, melhorando. É, eu mesmo, muitas vezes pessoas que primeiro, te criticaram falaram e não estão mais, né, não tocam mais, não atuam mais, largaram o instrumento, venderam o nossa, instrumento. várias pessoas. Eu era meio tiete, né? Que eu era daquelas, né, que ficava acompanhando banda, né, de rock. Então eu conhecia um monte de gente. Até porque eu namorava, né? Eu era um pouco Maria Palheta, né? Sempre tinha um namorado guitarrista. Mas, porém, eu não era uma Maria Palheta, aquela lá que, eu quero a palheta. Não, eu quero que eu também Não, que toque, é isso? entendeu? Então, tipo assim, era uma coisa recíproca. Então, eles gostavam de Não, mim é porque eu também estava aquela lá. afinidade, É, porque tem gente que, né, não né, pode ver um cabeludo, ou sei lá o que, músico que quer, né? Não, eu admirava. E tipo, muita gente, hoje eu olho lá e falo, mas essa pessoa aqui que eu achava que ela ia, sei lá, ia virar um professor, não sei o que, parou. E eu, não é que eu também não tenha parado em alguns momentos, porém, eu tenho essa coisa aqui na cabeça que eu tenho que fazer, e eu não sei por quê, né? Vai, insiste, insiste. E é só assim, porque, como você também, meu sonho não era cantar, meu sonho era compor, meu negócio não tinha nada a ver com cantar. Cantar para mim, eu ouvi minha voz na registração e queria jogar fora o telefone. Nossa, que voz é essa? Então, eu tive que superar a primeira crítica foi a minha. E você também é bem crítico, né? Como é que foi tem que superar as ser, né. suas críticas, assim, né? Porque Eu para criticava melhorar. comigo mesmo, gravava, achava tudo muito ruim, não queria ouvir nunca mais a minha própria gravação, né. Mas, ao mesmo tempo também, assim, as pessoas elas não conseguem suportar a própria voz, e eu acabei aprendendo, né. Gravava todo dia, tal, então esse aspecto eu não tenho tanto, assim. Eu consegui romper essa barreira aí de odiar a própria voz, porque eu Estranho, gravava né? muito e que foi o caminho que eu tomei, na verdade, para conseguir aprender a cantar, né. Uhum. Gravar 1.000.000 de vezes, ouvir 1.000.001 e tentar 1.000.002, sabe. Deixar só uma propaganda aqui, já que eu falei bastante Fala o aí, que você falar para o povo quiser. que tá assistindo, escutando, que assista aí o canal da USESP, toda sexta-feira à noite a gente transmite. A USESP é a maior orquestra do Brasil, dispensa apresentações, sempre tem algum Não. regente Não convidado. dispensa, não. Apresente, porque tem muita gente que não sabe. E aí, você agora, humildemente, apresentará, porque daí as Então, pessoas vão, vamos lá, a vão USESP é ter a mais maior amor. orquestra Vão do falar assim: ah, vou Brasil. lá ouvir, porque assim, o Nelson estava lá falando, mano, gente boa, ele entende das coisas, agora eu vou lá ver porque ele está falando. Que eu Então, mesmo, agora, sabendo que sexta-feira, eu também quero ver. Então, fala aí. então eu vou fazer a introdução sexta-feira à Vai. noite, 8h30 da noite, toda 8h30 a USESP se apresenta diretamente da Sala São Paulo, a gente transmite diretamente do estúdio da Sala Almeida Prado, onde já mencionei antes que é da nossa história. A USESP é a maior orquestra não só do Brasil, mas da América Latina, né? Não é todo mundo que sabe, né? Uma grande orquestra, muito boa mesmo, recebe os maiores regentes do mundo para, né, ficar à sua frente ali, regentes convidados, toda a turnê aí, recebendo grandes nomes, gente muito boa mesmo, cada traz aí a sua personalidade, né? Ele é uma orquestra assim, durante a semana, dão sua interpretação das obras, e no fim da semana que você tem um resultado
de músicos de altíssimo nível que ensaiam 4 vezes e depois apresentam uma sinfonia completa, sabe? Coisa que assim, músico popular ele fica ensaiando por meses, né? A gente tem essa 4 anos, né? Um tempão aí ensaiando para começar a sair alguma coisa, enquanto que o músico da orquestra ele faz isso daí nessa velocidade, que é um negócio muito incrível, né? Esse ritmo e essa excelência. E esse trabalho do maestro, que em tão pouco tempo também consegue deixar a marca dele aí nessa semana, ele sempre vem. Tem maestro que fica 2 semanas, 3, às vezes o maestro convidado fica um pouco mais, né? Faz uns trabalhos mais. O Holliger foi muito bom ultimamente, aí faz pouco tempo. Ele fez trabalho, inclusive, com o coral. Ele é excelente, inclusive, pesquisar ali no arquivo ali o maestro Holliger, o trabalho dele, quem quiser assistir as performances, eu recomendo muito. Tem uma obra com coral ali que ele fez, um concerto com coral em especial, que eu fiquei muito emocionado, fiquei muito orgulhoso de ter a oportunidade de fazer, né? Porque é isso que a gente tem ali, né? Uma oportunidade, né? De fazer o músico brilhar, né? O meu trabalho é fazer o músico ali do palco brilhar pra caramba, deixar a apresentação linda e emocionar a pessoa que tá em casa, fazer ela se sentir estando lá na Sala São Paulo, que é uma das salas de concerto mais bonitas que tem no mundo. Recomendo quem não conhece ir visitar de manhã. Mas não tenho dinheiro para pagar ali o ingresso, que não caro. Eu não acho tão caro ali na faixa dos R$30, mas se for caro para você, geralmente domingo de manhã tem algum concerto ali grátis das orquestras dos estudantes, as orquestras, que assim, a gente fala orquestra de estudante, parece que é bobo, né? Nível altíssimo, né? São músicos excelentes ali que já recebem cachês, já são profissionais, né? A gente fala estudante, mas o estudante ele recebe a bolsa, né? O estudante da orquestra, ele já é um aspirante a profissional mesmo. Muitas vezes ele já é estudante e profissional ao mesmo tempo, e aí ele vai deixando de receber bolsas para receber ali, né, ser fixo em alguma orquestra. Para isso ele tem que passar em alguma audição, mas por enquanto ele vai fazendo ponto em várias, assim. A carreira do músico de orquestra, ela é um tanto peculiar aí nesse aspecto, né? Só uma coisa que me veio na minha cabeça agora, ignorância minha, te perguntei isso, mas é porque me veio, como eu não prestava muita atenção, então pode ser que seja. Eu lembro que a cultura transmitia muito, né? Até na rádio tinha orquestra. Ainda transmite. Hoje, no último concerto, por exemplo, tinha lá 2 câmeras da cultura fazendo uma transmissãozinha mal ou menos ali, meio bem, e tinha as nossas câmeras fazendo toda a captação completa ao mesmo tempo. Porque esse povo aí, eles têm alguns editais, algumas coisas já aprovadas, então eles têm que executar. Eles têm que ir lá, a equipe tem que ir lá, tem que transmitir lá, mesmo que a gente já tenha toda essa estrutura. Às vezes rola tudo ao mesmo tempo aí, porque faz parte ali do cronograma deles. É muito louco isso, né? Imaginava que tinha que ser, né? Gatinho! Ô, gatinho, não chora não, gatinho. É fome. Tadinho. Pronto. Ô, Ozzy! Agora... então, e ainda tem a cultura, também tem a rádio cultura, que é bacana Então, a rádio, eu ouvia legal. Também uma rádio que eu ouvia de vez em quando, que tinha sempre orquestra, era a Rádio USP, não era? Ou eu me engano? Deixa eu ver. Eu não me lembro, essa eu não sei. Tem uma. Não era só a cultura, não. Mas eu ouvia de vez em quando, assim, tava passando na rádio, porque eu sempre fui uma pessoa muito de rádio, né? Eu gosto. Não é por isso que é radiola de história. Mas que assim, ouvir orquestra na rádio é legal, mas eu já vou falar um negócio que também pouca gente esquece, ela é feita para ser ouvida ao vivo. Também acho. É mais bonito, ela não é feita para ser com o passar dos séculos. Ela é uma música literalmente que se desenvolveu na apresentação ao vivo, para a própria acústica da sala, para acolher a orquestra, fazer as frequências, né, do som poderem se propagar da maneira correta, balanceada, né? Tem salas tecnológicas para caramba, inclusive falei, né, da orquestra da Filarmônica de Minas Gerais, eles têm uma sala própria que foi feita do zero para ser. Ela já é o contrário ali da Sala São Paulo. A Sala São Paulo tem uma cara mais antigona, tal, não sei o quê, enquanto a Sala Minas Gerais tem essa cara moderna, super legal de entrar lá e ter a sensação de estar lá dentro, escutar o som,
o próprio ambiente já te dá uma atmosfera diferente, só de Da hora, né? entrar é muito doido. Então é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, tanto visitar a Sala São Paulo quanto a Sala Minas Gerais, que as pessoas não conhecem, não sabem nem da existência, né? Né? A não ser lá em BH ela é Lá. super bem frequentada, sempre está lotada, né? Graças a Deus tem um lado aí da cultura que ainda é muito forte, uma vanguarda, né? Um povo de vanguarda aí que está sempre lutando lá. Eu achei Belo Horizonte uma cidade muito cultural no tempo que eu estive por lá, assim, gosto muito, tenho saudade e vontade de voltar. Né? Eu tenho vontade de ir, menino. Sempre quis. Você nunca foi? Vale a pena Conheci conhecer. quase todos os mineiros que saiu de lá, mas eu nunca fui. Vale a pena conhecer, viu, Paulo? É um Ai, lugar muito nossa, eu vejo a legal, hora. com muita cultura, muito passeio e muito calor humano, né? Eles são um povo muito te abraça, assim, são bem legais, assim, muito acolhedor. Você fala que cozinha muito bem, né? A comida é muito boa. Pô, que delícia. Agora, deixa eu te falar uma coisa, né? Antes que fuja, só para complementar isso aí. Aqui tem um teatro que é a Arena de Verona, é muito conhecida, né? E essa arena, ela é justamente assim, ela é daquelas antigonas lá que eles construíram, aonde quem tá lá em cima, na última arquibancada, consegue ouvir o palco. E tudo sem microfone, né? Então você imagina quando coloca o microfone ali, o negócio fica maravilhoso. E eu acho isso genial, né? Porque a engenharia que se fazia pensando na música, né? Como era o efeito do alto-falante natural do negócio, incrível, né? E justo porque tinha não era orquestra, era uma orquestra, né? Tinha ópera, porque ali se fazia ópera. Então, ver todo esse trabalho ainda, porque, sinceramente, assim, a diferença da ópera e da orquestra, se você puder também falar para o pessoal, acho que vai ser legal, hein? É que é o seguinte, né? Isso é bem simples. Tem orquestra na ópera, geralmente ela fica no fosso, né? Acompanhando os cantores. O que a ópera traz é uma mistura com o teatro. A ópera conta uma história, os cantores fazem personagens, tem um começo, meio e fim lá, né? Geralmente tem os atos, que são como se fossem os capítulos da ópera, né? Tem os temas musicais, geralmente tem uma abertura que é instrumental, essa abertura ela vai muitas vezes expor os temas que vão ser cantados pelos cantores posteriormente aí durante essas áreas, nesses atos. E enquanto a orquestra é uma orquestra, ela pode tocar obras sinfônicas instrumentais, ela pode tocar coisas que tenham canto também, mas que não Exato. necessariamente façam parte de uma ópera. Nem tudo que é cantado na música de orquestra é ópera, não necessariamente. Existem obras que são simplesmente cantadas porque são cantadas, assim como a Sinfonia número 9 do Beethoven, que é uma sinfonia que tem voz. Enfim, isso é uma orquestra. A orquestra toca música em geral e a ópera toca essas músicas atuadas, no caso, né, que contam histórias. E aí a música clássica no universo da orquestra, a música clássica é o que eles tocam. Música Me explica. clássica, eu não gosto muito de usar o termo, eu gosto de falar música de orquestra, porque daí Uhum. vai envolver todos os períodos. Eu também não gosto do termo música erudita, porque música erudita segrega, é ruim, né? E não existe essa separação mais de música erudita e música popular. Se você for estudar a fundo, isso vai se misturando em vários momentos da história, com vários compositores. Então, eu acho que também não é um termo legal, nem usar o música clássica, porque música clássica, para mim, já remete à música do período clássico, que vai de data X a data Y, que também não gosto de usar. Então eu falo música de orquestra. Que música de orquestra a gente pode colocar até a música ultramoderna de orquestra, que vai colocar a mistura de música eletrônica junto com música eletroacústica. Tem muita coisa, né? Muita coisa para se falar a respeito. Então eu gosto que é um termo genérico, sabe? Mas também não pode não ser tão correto, setoriza, né? Porque às vezes você vai chegar lá na Sala São Paulo e vai ver uma obra que é toda de percussão, que é uma música moderna ali do compositor, da formação é só percussão. Já não é mais orquestra, então também não tá certo, né? Mas eu acho que é o termo que eu prefiro. Viu, gente? Isso é muito bom, esses tipos de informações que só quem trabalha ali, que consegue ver o dia a dia, as transformações e também as tradições, que pode também dar uma luz aí nas nossas cabeças, porque às vezes é mais ou menos como vir fora né, você sai do Brasil,
Aí você fala que você toca música brasileira, aí o povo, ai, Garota de Ipanema? Por quê? Na cabeça, aquilo que ficou mais conhecido é aquilo que toma como se fosse identidade de tudo, e não é, né? Tem coisas que se separam. Então, você vê, gente, aqui, Radiola de Histórias, realmente não é só história, é conteúdo também, né? Temos aqui conteúdo nesse lugar. E aí, uma outra coisa que eu tô guardando, gente, desculpa aí, às vezes eu fico misturando um pouquinho aí, guardando para a Itália aqui é vendo, não é guardando da gente, que a gente leva as coisas embora e mete. Então, tô vendo aí, atrás de você tem um quadro teu, e uma das coisas que eu falava, gente, esse menino, ele faz umas pinturas cósmicas, umas pinturas maravilhosas, assim, que eu ficava, tipo, como é que ele faz essas coisas, cara? Então, também vamos entrar nessa dimensão aí. Eu acho que é bem. Não sei se você vê assim, mas eu vejo a arte, né? Principalmente a música, mas a arte, quando você pinta ali, que você se conecta com outras vibrações. E essas vibrações, né, gente? Vibração é medida em hertz, e hertz, você vai lembrar da música sempre, né? E sempre quando estou ouvindo qualquer coisa de hertz, assim, de vibração, para fazer uma meditação, sei lá o quê, aí eles colocam lá o universo. Eles colocam lá alguma coisa de planeta, de alguma coisa transcendental. E você sempre fez coisas transcendentais assim. Eu me lembro de pinturas suas que eu ficava olhando assim, meu, nossa senhora, parece que ele fez uma viagem astral e foi lá e pintou. Então, conta também dessa parte aí sua, dessa pintura que você já dá quantos anos você faz? Porque eu já conheci você, você já fazia. A pintura começou, deve ter uns 10 anos aí, mais ou menos. Um pouco depois que eu comecei a gravar a orquestra foi quando eu comecei a pintar. E agora eu tô num breve ato, confesso. Tô com um monte de quadro pela metade, nenhum terminando. Já faz um tempo que eu não coloco foto de nada no meu Instagram. Acho que o último quadro que eu fiz foram essas florzinhas que eu vou pegar aqui do lado para mostrar. Um Mostra aí, quadrinho mostra aí. pequenininho. Essas florzinhas aqui que eu pintei, esse aqui foi o último quadro que eu fiz. Olha aí, gente. É folhinha de cereja. De árvore de Isso. cereja, né? Ela tem um pouco de relevo e tal. Aham. Eu É, gosto você muito de também, trabalhar isso. você sempre fez esses relevos, né? E Eu você gosto fez ele na muito. tela. Na tela, esse aqui é uma tinta óleo sobre tela. E assim, na verdade, eu sempre me inspirei muito realmente nessa lance da arte do Aikido e da meditação, né, para fazer as pinturas. Justamente eles têm essa temática e, e a gente acaba percebendo, são coisas que só dá pra gente sentir, não dá pra gente explicar muito bem com lógica, né? Que é Uhum. como quando a gente come alguma coisa, eu faço essa analogia, né? Às vezes para você ter alguma experiência só quando você passa por ela, como quando você come uma banana. Eu posso ficar uma tarde inteira aqui dissertando sobre como é a sensação de comer uma banana, mas é impossível, né, eu passar para as pessoas a sensação se ela não for lá e comer a Certo. fruta, né, não tem jeito. E essa sensação que eu tenho de a meditação, o aikido, a pintura e a música serem uma arte só, essa sensação ela veio, né, ela dá um gatilho na gente dessa sensação de que tudo é uma coisa só, né? Que você, quando você está treinando a meditar, a sua pintura também vai ficar mais bonita e quando você está pintando, a sua música também vai ser influenciada por aquela pintura e que a multi-arte ela se completa, ela não é só assim. Porque também tem, assim como a gente falou do multi-instrumento, né? Que eu falei que um instrumento pode complementar outro, que hoje eu tenho essa cabeça, isso também vale para artes diferentes, né? Na minha cabeça, quando você às vezes larga ali a guitarra e está fazendo uma pintura, você não está deixando de ser musical, você não está deixando de treinar a música, você está treinando essa acessibilidade artística, você. Inclusive, eu coloco música para ouvir, né? Quando eu estou Uhum. pintando. Isso acaba te influenciando, isso acaba te trazendo nessa vibração que você falou. Você coloca a sua mente numa outra frequência ali para você produzir com mais inspiração, né? Você entra em contato com alguma coisa aí, dentro de você que traduz melhor aí o que você está sentindo e o que o universo está te passando para você passar de mensagem naquela hora
através da sua arte, seja lá qual for, né? E é isso, eu espero que tenha conseguido passar pelo menos um pouco em palavras, porque é difícil de explicar, né? Olha, pelo menos o que eu entendi é que eu preciso urgentemente fazer meditação. Eu acho que meditação é muito boa. Muita gente acha que tem uma ligação só religiosa, né, na meditação, que na verdade não, né? A meditação é a prática de você esvaziar sua mente, sentar, prestar 100% de atenção na sua respiração, olhar um ponto fixo, sentar com postura, respirar profundamente, espaçado, né? Esvazia o pulmão, mantém vazio, depois você preenche tudo, mantém um pouco preenchido, solta devagar e vai esvaziando a mente, presta atenção 100% na respiração, e se os pensamentos começarem a te incomodar, você deixa que eles cessem como se fosse uma garrafa, sabe? Tipo uma garrafa muito agitada. Só deixa os pensamentos cessarem. Meditação é isso, você não tá rezando para ninguém, nem por coisa ruim, nem por coisa boa, para ninguém, é só esvaziando mesmo, é como se você estivesse dormindo acordado, mas você não dorme, tem que manter o estado de atenção também, ao mesmo tempo em que você está esvaziando tudo. É isso. Gente, e esse tipo de estado me traz um contato legal aí para criar arte, para fazer as coisas que eu faço, inclusive improvisar no instrumento. Eu acho que é o estado que quando a gente consegue esvaziar a mente e as coisas vão fluindo, eu acho que é quando sai aqueles improvisos mais legais ali dos músicos, sabe? Que você entra ali para um transe, assim. Eu acho também acho. Também acho. Acho que eu vou lutar a minha vida inteira para um dia chegar nesse nirvana, entendeu? Porque eu faço coisas assim mais, vamos dizer, na música, eu acho que o que eu sinto mais prazer é de poder ouvir que eu consegui falar no meio de tudo, toda aquela confusão ali, meu instrumento é a voz, mas não porque eu estou admirando o que eu estou fazendo, porque não me considero isso, mas porque eu acho que é aonde eu consigo falar assim, tô conectado Mas em mim. É gratificante ver o resultado de um trabalho, né? Sim, claro. Isso não é necessariamente egoico, né? A gente fica Não. satisfeito, porque a gente vive para construir coisas. Até É porque o natural a gente se egoísmo é visto satisfazer. até de jeito errado, né? Porque o egoísmo é uma coisa, egocentrismo é outra coisa, Sim, né? de fato. Então o povo não sabe muito bem às vezes isso, às vezes o povo xinga, você é um egoísta. Eu falei, que bom! Agora você fala, você é um egocêntrico, aí é ruim. Aí já é outra É história, ruim, né? porque quando você é egocêntrico, você mede o mundo através do que você acha certo. Mas Então, o que pouco se isso fala é também, complicado. Paula, é que existem muitos tipos de meditação também, né? Que nem falou sobre a música, esse momento que você tá ali 100% só música, isso também é um tipo de meditação. Ou a pessoa que sai numa corrida e ela é 100% Você tem o respiração, corrida hiperfoco, né? passada, 100% corrida passada, tudo. Ela não tá pensando em mais nada, ela tá 100% Exato. naquele momento. Aquilo é um tipo de meditação também. Você sabe uma coisa que eu conseguia fazer, e isso fez a diferença na minha vida, e depois eu tive muito trabalho para conseguir fazer isso. Parece a coisa mais ridícula que eu vou falar agora. Quando eu comecei a descobrir o que era esoterismo e tudo isso, eu trabalhava no salão de cabeleireiro. Aí a gente almoçava no terceiro andar lá do prédio, né? E aí tinha um murinho assim baixinho, e eu conseguia ver Santo Amaro ali, né? Uma parte de Santo Amaro ali do Alto da Boa Vista, que é cheio de árvore, né? Tem umas casas bem legais ali. Aí eu sentava, ficava eu brisando lá sozinha, olhando o céu, o movimento das plantas, o movimento dos pássaros. E eu ficava mal relaxada, eu ficava mal feliz. Parecia que tinha fumado alguma coisa. Eu sempre fazia isso e era meu momento de recarregar. Quando eu fui trabalhar em outros lugares, sempre pegava o horário de almoço e fazia a mesma coisa. Depois eu perdi esse hábito. Eu não consegui mais me reconectar com essa vontade de ficar lá parada, olhando. Eu não sei como Sentindo eu só o consegui. vento, né? Olhar Tipo, só isso a para mim aguinha passando, me esse deixava tipo de coisa. tão assim. Eu acho que ali era a minha meditação, porque depois, com algumas práticas, eu fiz meditação em grupo, fiz sozinho em casa, mas eu não conseguia ainda ter essa naturalidade, tinha que ser um pouquinho forçada, era técnica. E eu acho legal quando é natural, igual eu fazia O lá, que problema é esse, tipo. se você fica pensando em não pensar, você está pensando, entendeu? Então Exato! não Você pode está ser algo forçando a obsessivo. barra. É Tipo, só você deixar decantar a agora. sujeira. É Agora, e uma natural. coisa para mim, se você fizer uma meditação guiada, eu vou.
rapidão. Você começa a contar a história ali, daqui a pouco você vai ter que me contar a história que eu tô lá já dentro, entendeu? Mas tem vários tipos, né? E eu acho que isso mesmo, eu acredito que a meditação, nesse caso, né, quando você usa ela e você é artista, você usa como se fosse uma mesa de som, né? Você equaliza tudo, né? Tá tudo indo para vários canais assim da sua arte e a energia vai ficar lá distribuída, porque eu vejo que assim, as pessoas que são mais como você, que procura as artes marciais, que depois eu gostaria que você falasse um pouco do Aikido, porque é uma arte muito interessante, né? Fala também sobre as energias e tudo mais. Não é só. Daqui a pouco eu preciso ir. Ah, meu Deus do céu. Então, vamos lá, vamos aproveitar o tempo que a gente tem aí. Bom, em outro momento a gente fala sobre isso. Tem E muita vamos. coisa, muita coisa. Muita história, gente. A gente vai fazer a parte 2 aí. Agora, quanto tempo a gente tem aqui para ver se eu vou na história ou a gente dá uma encurtada? Não, dá pra fazer mais alguma coisinha, alguma historinha dá pra contar ainda. Não precisa dar Então, tchau ó, agora, não. vamos fazer o seguinte: você conduz aí o tempo. Então, conta aí o que você acredita aí que seja interessante que o pessoal do Radiola saiba sobre você, sobre a sua arte, sobre todas as coisas que você vem trabalhando aí. Você já falou muita coisa agora, mas Nelson, né? Quem é o Nelson? Que muita gente não sabe, às vezes, não vê que é você que está trazendo à luz tanto trabalho, tanta coisa. Então, vamos dar a luz aí ao Nelson, né? Como é que você se vê como esse artista, esse trabalhador da luz aí? Hoje em dia eu sou esse cara, principalmente que tô fazendo o artista brilhar, né? Que nem eu falei. Minha função ali na Sala São Paulo tá sendo dar o holofote pro cara que tá no palco da melhor maneira possível. Isso envolve música, né? Então eu vivo de música. Para mim isso é a maior satisfação da vida, era meu sonho, né? E meu sonho também quando eu era moleque era ser maestro, né? Hoje eu não sou regente de nenhuma orquestra, mas eu recebo a partitura do maestro, então parece que a vida ela dá uns presentes pra gente. Presente que a gente pede, né? Mas fala assim, eu sei que você quer, melhor do que você, sabe? Às vezes a gente tem essa sensação. Então eu sou esse cara aí que às vezes deixa a vida surpreender a ele mesmo, né? E utiliza isso. E hoje eu sou esse cara que dá luz para os outros artistas. É minha principal função. O Aikido também é meio para isso, né? Também serve para ajudar as pessoas. Eu não estou ensinando ainda nesse momento, mas logo volta. Eu não estou com pressa também, porque as coisas acontecem de uma maneira natural, normalmente quando é assim. Meu gato está pedindo para entrar só um pouquinho de novo. Desculpa, gente. Então eu não estou forçando a barra assim para isso, porque da primeira vez que os alunos vieram, eles vieram sozinhos e na segunda eu acho que eles vão vir também. Às vezes eu dou algumas aulas de música também, particular, mas como o tempo é um pouco curto ultimamente, não tenho feito mais isso. Mas hoje, principalmente, o meu trabalho é com o ZESP. Se quiser prestigiar, é só entrar lá no canal da OZESP Oficial lá. Assistir ali na sexta-noite, que nem eu falei, 8h30. E acompanhar o trabalho. Às vezes também. Eu sou fotógrafo também, gosto muito de fotografar pássaros. Tem meu Instagram lá. Se quiser entrar lá também é Fala aí arroba, seu Instagram, mas se a arroba pessoa quiser. Kenokurose. Bravo. Só E que aí eu aí, acho que é melhor digitar no chat aí, porque o pessoal vai saber escrever. não, qualquer coisa, gente, eu vou Meu nome é deixar, estranho. eu vou deixar no link do vídeo, é, deixar lá o link na descrição do vídeo, aí também quem quiser ver, pode ver lá. Você tem algum canal do YouTube? Tenho, mas não tenho. Não vou nem falar, não, porque o canal do YouTube tá parado. O Uhum. Instagram, ainda de vez em quando eu posto algum conteúdo lá. Tem alguma história tocando guitarra. Quando eu terminar algum quadro, eu vou postar lá também. Ou alguma foto Ah, bonita. Tem um pouco de música lá. uma, Às vezes eu posto stories também de bastidores da Sala São Paulo. Isso eu posto eventualmente ali, quando eu tô na sexta-noite gravando alguma foto lá de dentro do estúdio. Eventualmente rola. uma das coisas que eu queria te falar, quase que ia perder esse momento, hein? É, eu vi que tem uma foto sua muito legal, que você está vestido de kimono tocando guitarra. Isso aí foi um projeto de uma banda? Como é que foi esse dia? Eu tinha uma banda autoral, né? Acabou Uhum. com a pandemia aí, meio que foi
sabe? Acho que aconteceu com muita gente, né? Oh. Alguns grupos se desfizeram. E a gente estava tocando numa academia de lutas nesse dia, né? Era uma banda de música autoral, né? Estou na Delic. E a gente tocou lá, aí a gente teve essa ideia de tocar todo mundo vestido aí, o baixista lutador de jiu-jitsu, só o baterista não tocava nada, mas daí prestou um kimono pra ele também. Aí eu fui com a minha roupa de Aikido, né? Fui de Gente, karatê. voltem. Eu adorei aquilo ali. É muito palco cênico mesmo, assim. Eu adorei. Quando eu vi, eu falei, Então gente, que a legal. ideia era ter esse visual de palco sempre, né? Nesse dia foi o da luta e tal, mas a ideia é sempre ter alguma coisa, né? Quando eu subo do palco, não só subir para tocar, ter um lance um pouco performer, já que eu sou do rock, né? Até visual, né? Que nem o cabelo, não consigo ter um cabelo muito tradicional, mesmo que tá cortado, ele já tá esquisitão aí, porque não consigo ser uma pessoa tão dentro ali das riscas, né? Trabalho com orquestra, mas ao mesmo tempo não sou certinho, né? Mas tem que ter, né? Senão, pelo amor de Deus. Até eles É, mesmos lá, a gente sabe que a gente conhece um monte de músico que a arte toca tem em que ter orquestra e ousadia. tem que ter personalidade, né, gente? Independente de onde você tá, você tem. É isso aí. Ah, então, música autoral você tem disponível? Em algum lugar? Tem duas músicas dessa banda, Estou na Delic, no YouTube, elas estão lá. Tem eu cantando, inclusive. Opa! Se E digitar que lá no coisa. YouTube dá pra ouvir o som. A banda E, não tem mais, não tá tocando, não tá ensaiando, tá hum, parada, não sei se existe ainda, mas a música tá lá, dá pra ouvir. e me fala uma coisa, o significado aí. Conta pra gente o significado da banda, nome. Significado da banda, pô, meu, que é uma banda de stoner, né? Que é um estilo de rock, principalmente ali do final dos anos 90 para os anos 2000, que explodiu mais. E que são bandas influenciadas principalmente ali pelos anos 70 psicodélico e pelo Black Sabbath, né? E Delic de psicodélic, né? Já para Stonadelic, então Stoner, psicodélico, aí a gente fez o nome da banda aí. Muito bom, gostei, viu? Viu como é bom às vezes a gente contar algumas historinhas? Já se amarra, já. É, já faz todo o gancho do nome da banda. Sim. Agora, momentos finais, né? Porque eu não quero que você depois tenha problema, né? Você já está fazendo já um encontro, um esforço aqui. Eu gosto muito de falar com você, estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de falar com você, porque você sabe que eu te carrego aqui dentro do meu peito, assim, do coração mesmo aqui, por toda Recíproco. a gratidão que eu tenho por você, não jamais vou te esquecer, estou sempre te mandando luz aí, ó, para que a sua estrada seja sempre do bem, que você possa viver uma vida, sabe, plena. Eu tenho essa consideração por você, ó. Manda um beijo aí para sua família, para sua mãe, que eu sempre vejo ela lá no Facebook, então manda um beijão para ela. E agora, momentos finais aí, você está livre para você mandar uma mensagem, falar alguma coisa que você queira falar ainda, que ainda não falou, se despedir e É, tudo mais, e aí eu fecho depois que você falar. primeiro, agradecer de novo, Paola, pelo convite. Tava com muita saudade de bater papo com você, né? Já que a gente batia papo todo santo Todo dia, né? Era de de manhã já. manhã até a noite, era bom dia, de bom dia até boa noite, literalmente. Ainda E bem que a gente se disso eu me gostava, sentia né? bom. Senão. Nossa, porque senão tava ferrado, né? Era tanta convivência. Todo dia era muito bom, muito gratificante. Aprendi muita coisa com você, os mais variados aspectos musicais da vida e tudo mais. Vários cafés, Hum, né, muita coisa bacana. Em segundo, queria passar uma mensagem pro povo aí que vai ouvir, vai assistir, ou que está assistindo também agora. Lutar sempre pela cultura, para você ter esse direito. Isso é direito de todo mundo. Cultura e arte, tá? Ocupar os espaços, né? Ir. Você que nunca foi na Sala São Paulo, vá, ocupe, é seu. Não é do chiquezinho, não é do engomadinho, é seu, é do povo, é todo mundo. Você pagou por ela, você pagou imposto. A Sala São Paulo só subiu porque você pagou imposto. Então vá lá, ocupe o espaço, vá lá, consuma arte. Tem uma pinacoteca do lado também. Hoje em dia, a Sala São Paulo você acessa direto da Estação da Luz. Não precisa nem sair na olha que rua mais. show, gente. Você sai pela plataforma e já tem uma saída direto que vai direto para o estacionamento da sala. Então também já não
tem nenhum perigo ali do centro, porque o centro, infelizmente, a gente sabe que não é um lugar tão amigável, né? Mas já dá para visitar ali com segurança e convidar todo mundo para ocupar esses espaços, ocupar arte, consumir arte, praticar arte, apreciar arte e votar em quem estimula a arte aí, porque a gente está no ano eleitoral e precisa falar disso. Que a arte depende pra caramba de política, e a arte é política. Isso aí, lindas palavras, adorei a mensagem. Já tô quase eu saindo daqui para ir aí. E eu vou falar, realmente vai cultura... nos da Europa, tem um monte, pô. Você tá vou, aí sim, também, vou. falou para mim que não foi nenhuma vez, não ó. fui, mano, Puxar sua vergonha. orelha. Vergonha na cara, tem que ter agora. Vergonha de profissão. Eu acho que realmente cultura é como uma plantação, a gente tem que cultivar a cultura, né? A gente nunca sabe o que pode vir depois dessa plantação que a gente faz, mas a gente pode imaginar que vão vir coisas boas, porque, sabe, um filho nosso, um primo, alguém que, em vez de estar na rua lá pensando em coisa ruim, está lá aprendendo um instrumento que você tem que se dedicar o dia inteiro, está lá fazendo, sabe, estudos para entrar num conservatório. Então, não pense que esse instrumento é impossível. Gente, a gente está na fase da vida que, se você quer mesmo uma coisa, você vai lá e paga parcelado. Tem gente que compra iPhone e não sei o que, não sei o que. Nunca falta esses objetos quando as pessoas querem ter, né? Um tênis de marca, não sei o que. Então, gente, vamos incentivar também as crianças a terem uma cultura, né? Não vou dizer para você assim, eu não tenho cultura, como é que eu vou ensinar? Gente, dê acesso, leve. Tem tanta história aí que a gente não vai ter tempo, mas tem tanto modo da pessoa levar, ir para o show, acompanha a criança. Você não precisa saber. Depois vai ter curiosidade e vai descobrir. Vai lá tirar foto com o pessoal. Não é porque eles estão vestidos totalmente, né, assim, elegante, que eles não gostam disso. Eles gostam. Depois que eles saem dali, eles são pessoa normal como a gente. Muitos desses músicos, eles são da periferia. Vocês estão pensando que é só gente lá da... Não, gente que ralou muito, ou gente que dá que é uma olhada simples. ali na EMESP, né? O projeto ali da EMESP tá cheio, Sabe, cheio de gente carente ali então, aprendendo a tocar. agora a gente não pode, porque a gente ignora isso, tirar a oportunidade do futuro de muitas crianças, né? De muita gente que, se tivesse acesso, faria. Né? Um projeto Guri ajuda a crescer uma criança assim. Até eu tive um irmão que estava tocando, acho que ele aprendeu, né? Ele disse que estava aprendendo a tocar violoncelo. Eu falei, o quê? Meu Deus! Eu queria tocar violão, ele estava tocando violoncelo. Jesus! Foi um orgulho e um susto, porque tinha acesso. Porque se fosse da gente mesmo, a gente vai para o prático. Vamos pegar um violão, um cavaquinho, alguma coisa assim, que é mais no nosso dia a dia, a gente sempre conhece alguém. Porém, você não sabe o que vai ser o futuro. Às vezes se transforma em um produtor, às vezes se transforma em uma pessoa que vai estudar, vai para fora do país. Então a gente nunca sabe. Agora, se você não incentivar, não plantar essa semente, como é que você vai saber? Às vezes você perdeu a oportunidade, né? Se você não tiver a orquestra da criançada desafinadinha, você não vai ter o Zesp um dia. E se não tiver a orquestra... Saca a criançadinha ali errando, onde existiu outros. Não tem outra ordem, é isso. E também a orquestra, né? Se não tem o governo, se não tem as pessoas que vão lá, porque assim, gente, pensa só que hoje em dia é simples. Hoje um influencer ganha uma fortuna de dinheiro para ficar colocando hashtag não, como é o nome? Taga lá a pessoa, cobra uma fortuna porque ele é ouvido. Aí eu falo para você, gente, sabe por que ele ganha dinheiro? Porque as pessoas vão lá, vão procurar ele ver. Por que a arte ela tá desse jeito? Oi! Porque a arte, o pessoal tem que ir lá ver. Se todo mundo procura arte e fala, da arte aqui, ninguém toca, não. Eu quero ver, porque na hora aí da quarentena, se não fosse um monte de live que aconteceu musical, o povo tava pirando. Tava pirando. Então, teve generosidade demais no meio da arte, sabe? Não só isso, né? Que as pessoas esquecem, mas se você ligou ali a Netflix para se distrair, tem lá o cara que filmou, o cara que decidiu a fotografia, o cara que iluminou, o cara que fez a trilha sonora. O cara que fez a trilha sonora é músico, caralho. Todos os músicos que gravaram aquela porra da trilha sonora.
Agora, pensa numa vida sem música, gente. Ninguém quer, né? Acabou, e depois né? também não dá para reclamar quando tem música que não te agrada, porque se vocês não lutam pela música, então não pode reclamar, não tem direito. É isso Então, aí. ó, gente, o porta-voz juntos. aqui da orquestra, Nelson Kurosi, ele deu seu recado. Só da orquestra, da cultura em geral. Da cultura. Música, orquestra, arte, artes plásticas, é todo mundo junto. Exato. Tem que ter intervenção junto, e tem que ter projeto junto. Pô, teve uma vez que a gente filmou uma ópera lá do Flo Menezes no Teatro São Pedro, iluminação, projeção, caralho, quadro, uma produção animal. Tá no YouTube esse material aí, bonito pra caramba, mas é que isso daí a experiência era ao vivo também. Mas vale a pena assistir também, tá lá no YouTube. Ritos de Perpassagem é o nome. É bem bacana de assistir também. Música ultramoderna para quem tiver interesse. Também música esquisita aí de gente. Gente, depois de hoje, eu acho que a gente mostrou aqui, você me ajudou, então gratidão. Mostrou que a gente, no Radiologist, às vezes é sempre uma caixinha de surpresa. Cada pessoa que vem aqui vai trazer um universo. E você trouxe um universo tão bom de ouvir, que eu me senti mais aculturada agora, mais culturada. Olha lá. Porque eu tô já inspirada em um monte de coisa. Então, gratidão pela sua inspiração. Continue assim. Força, foco e fé, né? E eu quero ver seus trabalhos aí. Logo, logo eu sei que você está dando um tempinho para você, você vai conseguir fazer sua arte de novo. Ela tá só amadurecendo mais. Aí quando você for tocar de novo, vai vir coisa nova, você vai ver. É isso aí. Então, gratidão a todo mundo aí que viu, todo mundo que vai ver. Peça aí para se inscrever no canal Cantadora de Histórias e compartilhar esse vídeo que não tem dinheiro que pague, gente. É grátis, é grátis. Pode compartilhar aqui. Sigam, mas não como stalker, né? Sigam como fãs. Deixe meu querido aqui, Nelson Kurosi. Gratidão. E olha, essa semana ainda não acabou, né? A Radiola de Histórias ainda vai ter quarta-feira, então, quarta-feira, às 4h30 da tarde, aí do Brasil, às 9h30 da noite, aqui na Itália, vai ter Radiola de Histórias com Isaac Brito. E aí, gente, quem não viu, venha ver esse menino aqui, que é Doro. Olha só, gente, um menino novo desse, com tanta experiência, tanta bagagem aqui, ó, um professor nato com coração de ouro. Olha, só gratidão, que Deus te abençoe, que o universo te proteja e que a gente possa ter uma outra conversa, que esse papo aqui, ó, não deu nem pro cheiro, né? Não deu nem pro cheiro, mas eu sei que você tem suas coisas pra fazer. Logo, logo a gente se vê. Então, gratidão, uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau. Obrigado, gente.